Olá você, nesta quinta-feira, o podcast da Câmara Municipal de Santarém vai tratar de um assunto, como acontece toda semana, muito relevante. Vamos falar de educação, estamos aqui, apesar do feriado de amanhã, hoje ser ponto facultativo aqui na casa, mas nós não podemos deixar você sem a informação que você precisa, principalmente você que um dia esteve em sala de aula como professor, você que passou alguns dias, alguns meses, ou você que está aposentado ou que está na ativa. Temos informações importantes para você a respeito dos precatórios do Fundef. Talvez você não saiba, mas você vai ser beneficiado com isso, assim como também acaba também beneficiando a comunidade escolar, porque tem recurso também para investimento em outros setores da educação. E é por isso que nós estamos recebendo hoje o professor Josafá Gonçalves, que é presidente da Comissão de Educação aqui da casa, e o professor Jefferson Souza, que é presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação na Rede Municipal de Ensino. Obrigado a vocês pela presença aqui. E o professor Josafá Gonçalves sempre esteve presente nessa luta, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Ronei. Boa tarde, professor Jefferson. A gente estivemos à frente uma luta no grupo do magistério, né? A gente já desenvolve essa atividade há quase 28 anos e é um prazer estar aqui com você, com toda a equipe, falando sobre a educação, uma temática muito importante, que é a educação, e eu acredito que a educação é a transformação da sociedade e tem mudado muitas vidas, porque a educação é um dos pilares da sociedade e acreditamos que estamos aqui para contribuir da melhor forma possível nessa temática. Professor Jefferson, a gente sabe que não é uma luta isolada, né? Toda uma classe que está buscando esse recurso. O que vem a ser realmente esse dinheiro dos precatórios do Fundef? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Satisfação imensa poder participar e contribuir, né, com esclarecimentos. Só para a gente ter uma ideia, como é uma luta antiga, esse processo ele iniciou em 2004 e só agora se deu por vencida, só agora o processo realmente de Santarém foi concluído, né? A presença do nobre vereador Josafá, que em 2017, quando presidente do Simprosan, a gente retomou esse debate, essa luta, porque de 2004 até 2017, ninguém nunca tinha ouvido falar... Adormeceu o assunto. Ninguém tinha ouvido falar em precatório, né, do Fundef. E aí foi que a gente fez uma mobilização, procuramos o governo e a gente foi buscar informações, contratamos pelo sindicato empresas de Belém, especialistas, né, para esse fim, para, juntamente com o governo, porque é um processo do governo municipal, a gente buscar concluir esse processo que era de interesse da categoria. Muito desconhecido para muitos, inclusive agora recentemente, quando veio à tona, com a divulgação do prefeito Nélio, é que algumas pessoas procuraram saber o que realmente é isso, nome estranho, comprido, né? Mas é algo que vai trazer, com certeza, muita felicidade para toda a sociedade santarena, por ser um recurso financeiro que vai para o profissional da educação, o profissional do magistério, e também o município ter uma parte para investir em melhorias na educação no município de Santarém. A gente sabe que precatório é aquele recurso que o governo federal deve para alguma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, seja ela institucional. Que recurso é esse agora, vereador, que está surgindo aí? A questão do precatório são recursos que o governo federal deixou de repassar para os municípios e estados. Então, todos aqueles municípios realmente que perceberam que haveria esse número de repasses que não foi concluído com o período exato, e todos aqueles municípios realmente que entraram realmente com esse recurso, com esse protesto judicial requerendo esse repasse. Então, o precatório realmente, como o professor Jefferson colocou, foi em 2004, 2017, nós retornamos, nós estávamos à frente do Simprosan. Fico feliz do professor Jefferson, que era nosso vice na época, hoje presidente da entidade, ter retomado e ter dialogado juntamente com a Comissão de Educação da Câmara e o gestor municipal com a equipe de governo do prefeito Nélio Aguiar.
E nós conseguimos realmente esse recurso. Subi algumas vezes na tribuna anunciando os valores, né, que chegaria a quase 500 milhões de reais. Nós não tínhamos realmente um número exato desses valores que deixou de ser repassado para o município de Santarém, e se concluiu no final, chegando a quase 270 milhões de reais, né? E o mais importante é que hoje já se tornou uma realidade. Desses quase 270 milhões de reais do precatório do Fundef, que deixou de ser repassado para Santarém, 60% vai ser para pagamento de folha, para aqueles profissionais realmente que trabalharam nesse período que estava em exercício, que seriam de 97, né, a 2006. E 40% esse recurso é de imediato para a prefeitura. O que ocorreu é que o governo federal, essa seria uma única parcela, né? E aí o governo federal, ano passado, com algumas discussões com a Câmara dos Deputados e o Senado, foram divididos em 3 parcelas. O governo federal, utilizando alguns recursos do precatório para manter, né, os programas sociais, que foi o Auxílio Brasil e Vale Gás. E aí dividindo os precatórios em 3 parcelas, 40%, 30%, 30%. Como já se tornou uma realidade no dia 1º de abril, que para nós, profissionais da educação, não é o dia da mentira, é o dia da verdade do precatório ao município de Santarém, e que a partir do próximo ano, entre janeiro ou fevereiro a junho, esperamos que seja nesse primeiro momento, ou então nós teremos o ano até o final do ano para nós recebermos a primeira parcela desse precatório, que será um valor de 40%. Então se tornou uma realidade, e é mais importante a gente concluir aqui esse momento e afirmar, né, que o precatório será para quem está em atividades, os aposentados e também aos seus dependentes, né? Quem esteve nesse período de atividade. Desse período, né? Desse período, e daqueles profissionais realmente que perderam as suas vidas no decorrer da pandemia ou em outro momento, mas que também os seus dependentes terão direito a esse recurso do precatório, que é mais do que justo, e há um consenso. Fico feliz aqui do professor Jefferson estar representando uma categoria de mais de 6 mil profissionais, e há consenso para que os dependentes também recebam os seus valores que têm de direito pelo período trabalhado. Tornando talvez de uma forma mais simples, aquele patrão não pagou tudo e agora a justiça está mandando pagar o restante. Se já faleceu o funcionário, os filhos do funcionário, os herdeiros do funcionário vão receber, seria mais ou menos isso, né? Agora, professor, por que só um período, do 99 a 2006? Olha, nesse período, até 2006, a lei era Fundef, era o recurso que mantinha a educação. A partir de 2007 mudou para Fundeb, né? Então, era o período daquela lei que houve essa dívida, que ficou, como você já colocou, essa dívida desse repasse, e agora, ao longo desse período que estava tramitando na Justiça, a União, o governo federal tem que pagar esses valores atualizados, corrigidos. Mas hoje o Fundeb paga direitinho hoje, ou vai ter outra briga pela frente? Não, tanto que a lei agora ela foi aprovada, que também tem o precatório do Fundeb, que é de 2007 a 2022. Mas isso aí é uma outra situação. Vamos primeiro concluir essa etapa, esse processo, esse rateio do Fundef, e aí então o município, não é o sindicato, é o município entra com a ação reclamando essa dívida, e aí com certeza, como já é um processo que já foi concluído e ele já envolveu também a outra lei, o Fundef, o outro recurso, então já fica mais prático, já fica mais fácil de se ganhar esse repasse, porque já é algo vencido na Justiça, algo concluído. Na prática, professor, a Comissão de Educação tem acompanhado todo esse processo junto com o sindicato e o executivo. Na prática, seria um prazo assim para que esse dinheiro estivesse na conta do professor? Como nós falamos, enfatizamos anteriormente, né? Acreditamos que seja entre fevereiro até junho, esperamos que há um entendimento para isso,
e esperamos que isso veja ser concretizado. Mas a primeira parcela, entre janeiro até dezembro, vai sair esses 40%. Só para complementar aqui na fala do professor Jefferson, que o Fundef é o financiamento da educação fundamental, na época que foi implementado. Hoje nós temos o Fundeb, que é o financiamento da educação básica, que é da educação menor, né, fundamental menor, ao ensino médio, e nós já temos um novo Fundeb, que eu acredito que tanto o sindicato como também a prefeitura e a comissão de educação, nós vamos ficar atentos realmente se o recurso tem sido implementado de forma correta, baseado no valor anual aluno. Então acreditamos que realmente para o ano vai sair, a esperança que saia no primeiro semestre, se não sair, mas no segundo é inevitável, não tem nada a ver com questões eleitorais, né? Isso daí já é uma questão nata e já foi batido o martelo pela Justiça, que esse recurso é de direito ao município de Santarém e aos profissionais do Grupo do Magistério. Agora é bom que se esclareça o seguinte, nós estamos falando aqui a nível municipal, gente. Nós estamos falando do recurso que era para vir para a Prefeitura de Santarém e que não veio. E que agora vai sair e vai ser distribuído como deveria ter sido distribuído na época, né? Se tivesse sido repassado corretamente. Então, é professor da rede municipal. Professor da rede estadual procura esse Sintep, que também talvez tenha alguma briga nesse sentido por lá. Mas que também tem direito, porque deixou de ser repassado ao Estado, então o Estado também não pagou integralmente o professor, mas isso é uma outra história para a gente tratar, para ser tratado com o Sintep. Agora, professor Jefferson, o Simprosan limita-se ao município de Santarém, que foi dividido nesse período, né? Nós tivemos a criação do município de Mojuí dos Campos. Como fica a situação dos professores de lá que atuavam aqui naquela época? Olha só, de 2017 para cá, já no governo Nélio, nós viemos sempre conversando, dialogando, porque teria que haver um acordo de como seria tratado esses recursos, esse benefício, quando se concluísse o processo. E ao longo desse período, a preocupação nossa era sempre que assegurasse o direito de todos os servidores que trabalharam naquele período, independente se hoje ele esteja vivo ou já tenha falecido. Se faleceu, seus herdeiros recebem, né? Independente se ele esteja na ativa ou aposentado, se ele era associado ao sindicato ou não, se ele mora em Santarém, se ele mora no município ou não, se ele ainda está na educação ou se ele mudou de profissão, que é o caso também dos colegas de Mogi dos Campos. Nós já tivemos um contato com o Sintep, lá de Mogi dos Campos, já tivemos uma reunião no ano passado com eles. Semana que vem, agora segunda-feira, no Simprosan nós vamos ter uma reunião que uma das pautas é especificamente o rateio, o abono do Fundef, justamente por conta que esse precatório ele tem um volume e ele precisa ser tratado com o máximo de transparência possível, até porque na hora da divisão vai ser proporcional à carga horária, à jornada de trabalho e o período que esse servidor trabalhou. Ou seja, se você trabalhou... ao salário daquela época. Isso. Se você trabalhou um mês, você vai receber proporcional àquele período. Se você trabalhou ao longo de todos os anos com uma carga horária de 200 horas ou de 100 horas, você vai receber proporcional àquele período. E esses colegas que ficaram hoje para o município de Mogi dos Campos, a gente está fazendo essa ponte com eles, essa ajuda para eles, para que eles tenham realmente o seu direito assegurado e eles possam usufruir desse benefício também. Tem que procurar o Simprosan ou isso é automático? Como é que é? Na verdade, assim, o que temos hoje? A garantia dos valores que irão entrar na conta do município e o que o processo foi ganho na justiça. Ponto. Esse dinheiro vai entrar. Agora, como ele vai ser distribuído? Aí, justamente, vamos montar uma comissão, Simprosan, Governo Municipal, Comissão de Educação na Câmara, CEMED, Conselho do CACS Fundeb, que são órgãos fiscalizadores. Então, nós vamos montar uma comissão com a parte de assessoria jurídica e de presidência desses segmentos, para que tenham um acompanhamento e se criem diretrizes para esse rateio acontecer. Então, a Prefeitura, já solicitamos à Prefeitura a relação nominal de todos esses servidores que trabalharam nesse período, que prestaram serviço nesse período,
O próximo passo que nós vamos estar divulgando na segunda-feira é que cada servidor vai precisar requerer lá no sindicato uma documentação, que essa documentação a gente vai montar esse banco de informações desses servidores para que então, a hora que esse recurso chegar na prefeitura, chegar nos cofres da prefeitura, ele seja rateado e distribuído de forma justa para todos. Agora, professor Josafá, no início eu falava aqui que o assunto é do seu interesse, você de casa com certeza também vai ser beneficiado com isso. Você pode dizer, mas não sou professor, nunca trabalhei em escola, porque todos os trabalhadores, não é só professor, todos os trabalhadores, né? São profissionais do magistério, no caso dessa época, porque o recurso ele vem um recurso do Fundef, só que percentual é para pagar o pessoal de apoio e o outro percentual do magistério. Então, no caso, esse entra o professor, o pedagogo, o diretor e o vice-diretor. Pois é, então você que nunca trabalhou nisso, que você é beneficiado? Porque tem os outros 40%, professor, que vem para o município investir na educação também, né? O mais interessante, hoje mesmo nós falamos, né, na Câmara de Vereadores, que os 40% são recursos garantidos, e que nós teremos aí grandes investimentos em reforma, ampliações e construções de escola. A gente sabe que também esse recurso ele pode também ser aplicado em formação continuada dos profissionais da educação. Quero aqui aproveitar esse momento aqui para parabenizar o presidente Jefferson Souza pela preocupação também de qualificação dos profissionais, os associados do sindicato, e acredito que esses 40%, hoje calculado aí mais ou menos 70 milhões de reais, vai ter aí mais ou menos 100 e poucos milhões de reais que vai entrar nos cofres da prefeitura para que possa realmente ser utilizado, e a gente vai ficar fiscalizando, né, acompanhando de perto essa entrada desse recurso da prefeitura de Santarém, e nós sabemos que nós temos uma demanda muito grande nessa questão de infraestrutura. A gente tem acompanhado, né, os avanços nessas reformas e ampliações de escolas mês, e a nossa intenção nesse momento, também juntamente com os pares da casa, é que todas aquelas proposições apresentadas por requerimentos, indicações ao Executivo em relação à questão das escolas, possa também a gente acompanhar, e esse recurso possa realmente vir tentar fazer essas obras acontecerem, não só na zona urbana, mas também na zona rural, na região do Arapiuns, Tapajós, Lago Grande, na região de Várzea e no Planalto de Santarém. Então, acredito que esse recurso dos 40% será bem-vindo para esses grandes avanços nessas obras aqui no município, e esperamos que até o final do governo do prefeito Nélio Aguiar e a nossa gestão aqui da 19ª legislatura, nós possamos realmente ter aí 100% de uma educação não só com profissionais qualificados, mas também com uma infraestrutura digna de receber os profissionais e especialmente os nossos alunos. Eu quero aqui até frisar que na grande área ali da Grande Prainha, professor Jefferson, nós já pedimos, através de requerimentos, já um entendimento com o prefeito Nélio Aguiar, com o executivo, para que a escola Aderbal, a única que ficou ali naquela redondeza da Grande Prainha, sem um espaço adequado para receber nossas crianças, já vai ser contemplado, e a gente fica feliz. E a gente sabe que o discurso hoje do executivo o problema não é dinheiro. Então, graças a Deus, tem bastante dinheiro para a educação, e a gente precisa realmente avançar para a gente continuar se tornando essa referência para o Pará e para o Brasil, e salvando sempre o IDEB do estado do Pará, através da educação. Eu costumo dizer que as comissões, acompanhando aqui o trabalho na casa, as comissões ela têm uma integração muito grande, mesmo porque, por exemplo, quando se fala em educação, que é a comissão que o vereador Josafá preside, não está apenas em construir sala de aula, em pagar bem professor, em realizar curso, mas também aí já entra a comissão de infraestrutura, melhorar condições de ruas para que também tenha acesso à escola, onde tem uma boa escola se o aluno não consegue chegar lá. Então, essa integração das comissões é muito interessante, vereador, como vocês vêm realizando aqui na Câmara Municipal de Santarém. Então, segunda-feira, 3h da tarde, a Assembleia, né, professor? Isso, às 15 horas lá na sede do Simprosan. Então, todos os profissionais da educação
que têm interesse, que trabalharam nesse período, ou até mesmo os familiares daqueles que trabalharam, mas que estão falecidos, estão convidados. Iremos transmitir também ao vivo pelo canal do YouTube do sindicato e passar todas as informações devidas. Então, é oportunidade também para você que não está envolvido nesse benefício aí, né, em receber esse recurso, mas de alguma forma também gosta de acompanhar e de fiscalizar como faz a Câmara Municipal de Santarém através da Comissão Municipal da Comissão Permanente de Educação aqui da casa. E, inclusive, também, com certeza, o resultado vai ser colocado na tribuna pelo vereador Josafá Gonçalves, que está atento a tudo isso, né, vereador? A gente não pode perder esse momento, né? A gente divulgar para a sociedade também. A nossa casa, hoje, através do trabalho de uma equipe de comunicação da casa que tem correspondido, tem renovado, né? E tem se tornado referência nas câmaras municipais do estado do Pará. Quero aproveitar esse momento aqui também e citar o nome dos demais membros da comissão, para a gente não estar aqui. Sim, né? sim, é bom que Quero você que diga isso, né? É importante que você foi muito feliz, Ronei, em colocar que é um trabalho coletivo, em integração com as outras comissões, né? E dentre elas eu quero citar aqui a vereadora Alba Leal, vereador JK, vereador Silvio Neto, vereador Didi Feleol, e através da minha pessoa a gente forma esse time que tem realmente acompanhado esses avanços da educação, na infraestrutura, nas formações, e também aqui em breve, eu acredito que aqui esse debate que é através da Câmara, iremos fazer um debate a respeito do concurso público, que a gente está acompanhando, e futuramente, se Deus quiser, o concurso ocorrer para resolver algumas situações dos profissionais que hoje atuam na educação através do processo seletivo. Eu quero aproveitar a presença de vocês dois aqui para falar de um assunto que está bem atual. Nós tivemos aí 2 anos de muita dificuldade, a pandemia não acabou, infelizmente, mas pelo menos já maneirou um pouco, serenou, e já podemos voltar às aulas presenciais. Já estamos retornando às aulas presenciais de uma forma assim, num processo que ainda tem alguns passos para dar pela frente. Como é que está hoje, professor, a discussão com o governo municipal para que as aulas sejam 100% presenciais? Olha só, ao longo desse período, nós tivemos assim, a educação, os profissionais tiveram que se reinventar do dia para a noite, né? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém sabia o que era. Imaginava-se que em 2020, no máximo em julho, já voltava tudo ao normal, e já estamos aí, 2022, né? E agora a gente consegue ver uma luz no fim do túnel e respirar melhor, literalmente falando, poder respirar melhor, né? E tirar, tanto que o município agora colocou facultado, liberou o uso da máscara, né? Certo. Para o professor que trabalha com voz falando, imagina só, acho que da área da comunicação entende bem isso, você falar por muito tempo com uma máscara ali se torna mais desgastante, mais cansativo. Sem falar também a questão das tecnologias, que o profissional teve que trabalhar num sistema híbrido de ensino, o aluno, a dificuldade de internet e tudo mais. E esse rodízio que um dia a criança vai, uma semana ele vai, outra semana ele não vai. Então, a educação em si, o sistema educacional, ele precisa ser constante. E esse profissional encontrou muita dificuldade, porém, ele cumpriu com o seu papel ao longo desse período. Agora, a partir do dia 1º de maio, dia 2 de maio, basicamente, as aulas voltam ao normal no sistema regular. Ou seja, com a possibilidade de 100% das crianças presenciais. A escola vai ter a liberdade, a autonomia de organizar o seu sistema de funcionamento, claro, estando atento sempre para as questões de saúde, a situação de saúde das crianças e dos profissionais, mantendo sempre a higienização constante na escola. Sabemos que o vírus não está extinto, né? Então ele ainda circula, graças a Deus, por conta da vacina, já com uma força bem menor, mais branda, né? Que não está causando mais tanto impacto. O vírus, ele basicamente dilacerou dizimou a vida de mais de 50 profissionais da educação municipal em Santarém. Então nós acompanhamos essa agonia, essa tristeza e sofrimento, essa perda irreparável na educação. E hoje, graças a Deus, a gente vai poder
a partir de maio, já retornar com essa garotada. Sabemos que o desafio vai ser muito maior, porque os prejuízos para a educação, eles vão ser assim a longo prazo. Décadas. 5, 10, 20 anos, e talvez a gente não consiga recuperar esse tempo que se perdeu. Eu fico até imaginando, professores, qual a situação do professor receber agora uma criança que teve o início escolar nesse período da pandemia, né? Você só se matriculou, ficava em casa, ou nem fazendo, ou seja, não tem essa convivência, não teve essa convivência social na escola. E até mesmo para aqueles que chegaram a ter um pouco antes da pandemia, como é readaptar isso? Esse é um desafio muito grande. Agora, professor Josafá, a comissão vai estar acompanhando também esse processo de retorno às aulas? Nós fazemos parte do comitê de crise que foi montado com todos os segmentos da sociedade, dentre elas é representada por mim e pela vereadora Alba. Nessa última foi determinado pelos membros desse comitê que seria o retorno já a partir do dia 2 de maio. Um dos pontos fundamentais eu estou apresentando em breve na Câmara de Vereadores para que nós possamos dar uma indicação ao prefeito Nélio Aguiar para que os profissionais do grupo do magistério possam ter um auxiliar. Primeiro, com o retorno agora 100% das nossas crianças, automaticamente os profissionais terão muitas dificuldades. Digo isso, a gente vê hoje alunos do 9º ano tendo dificuldades de interpretação, até de copiar né, do quadro alguns assuntos. Primeiro porque você foi muito feliz em colocar 2 anos, realmente a sociedade tem que entender, né, entender qual é o papel hoje do professor no grupo do magistério. Muitos pais não tiveram condições de orientar seus filhos numa tarefa que seria em casa. Um aluno ou dois filhos, etc. Imagine hoje um profissional, nesse retorno das 100%, automaticamente um profissional ter aí 30 crianças do 3º ano. Esse profissional realmente terá um sacrifício muito grande de manter essas crianças num ensino-aprendizado que seria realmente aquilo que a gente espera, que seja de qualidade, né, que seja com eficácia, mas a gente precisa realmente, o Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores, o próprio sindicato, né, realmente todo mundo caminhar junto, continuar caminhando, né, para que realmente a gente não possa só ter um retorno 100%, mas que a gente tenha também um olhar para as nossas crianças e principalmente para esse profissional que vai receber as crianças 100%. E a gente espera que esse período também seja de aprendizagem para a família, né? Perceber o quanto faz falta o acompanhamento do processo educacional na escola, né? Então, você percebe agora como um professor é importante, valorizar o trabalho que ele realiza, estar mais presente na escola para também acompanhar a aprendizagem do seu filho, porque tá certo, muita gente teve oportunidade, com condições de estudar com computador, mas nada substitui o conhecimento que o professor repassa para a criançada. Isso é muito importante, principalmente para nós aqui nessa nossa região tão distante, né, das realidades, de outras realidades, e nós possamos trabalhar com nossas crianças a realidade local. Eu queria, antes de encerrar, agradecer e dizer, ficou faltando tocar algum assunto em relação aos precatórios, professor, o retorno às aulas? Só está faltando cair dinheiro na conta, né? E colocar, só frisar o seguinte, que quando se coloca que o dinheiro, um percentual, vai para o governo, e quando você coloca que vai beneficiar a sociedade em geral como um todo, imagina só aquelas comunidades bem longínquas que trabalham, as crianças estudam em um prédio em condições precárias. O sonho de toda a comunidade, de toda gestão de escola, é que a sua escola passe por reforma ou que seja construída uma sala de aula, uma escola digna, em que o professor possa ter condições de desenvolver um trabalho cada vez melhor. E a família e a criança, aquele prazer de ir para a escola, sentar numa cadeira, numa carteira legal, um quadro, que hoje já não é mais quadro branco, não é o quadro negro, veio o quadro branco, hoje é o quadro de vidro, né? Então, a evolução aí, com uma merenda de qualidade. Então, tudo isso, esse recurso vai beneficiar. Por isso, mesmo quem não é profissional da educação vai usufruir
desse recurso, com certeza com a fiscalização do nobre vereador, o acompanhamento, e a sociedade toda com certeza será bem servida com esse recurso. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Professor Josafá, também, a gente sabe que a Comissão de Educação da Câmara, desde o início, vem acompanhando todo esse processo, principalmente depois que o senhor entrou, a gente pôde perceber que o senhor, o nome já diz, vereador, professor Josafá Gonçalves. Estou querendo, olha, estou precisando de mais aula de professor aí, está enrolando minha língua aqui o tempo todo. O professor Josafá Gonçalves já tem aquela cara de educação, muito embora atue em outros setores, é bom que se diga, mas o senhor vem acompanhando tudo isso desde o início, e isso vem também com sentido de vitória para o Legislativo, né? Sim, Ronê, e principalmente para a sociedade santarena, né? Fico feliz por fazer parte desse momento histórico, né? Da gente realmente, além de ser professor, estar com mandato de vereador, sermos o secretário da Casa, né? E também presidente da Comissão de Educação. Para a gente presidindo, dialogando com os demais nobres vereadores, isso é muito importante. Todos eles, realmente, os pares da Casa, reconhecem a importância da educação no município e esperamos a gente ter aqui contribuído com a sociedade, com os profissionais. Estamos à disposição para contribuir da melhor forma possível e, com certeza, quem vai ganhar com isso vai ser a sociedade santarena, com vereadores com novas mentalidades, com novo pensamento e de estar aqui realmente para servir ao coletivo em prol de todos. Obrigado, então, aos professores. Obrigado a você também que esteve nos acompanhando. Esperamos ter ajudado você a entender um pouco mais de todo esse processo, que, como deu para perceber, não é novo, mas que está chegando em uma fase, está se vencendo uma batalha, não a guerra, como disse o professor. Aqui nós teremos ainda, a classe ainda vai ter que brigar ainda pelos precatórios do Fundeb, mas pelo menos do Fundef já está pertinho de cair na conta do professor e também cair na conta da prefeitura para investir na escola aí do seu bairro, ou aquela escola que ainda não existe e que pode ser construída com esses recursos. No mais, também agradecer a sua companhia, toda a equipe técnica aqui, para que nós pudéssemos colocar no ar mais um podcast da Câmara em Debate aqui nos nossos canais da Câmara Municipal de Santarém. A todos, uma feliz Páscoa e até a próxima semana.